Hoje a nossa catequese atingiu um ponto que eu acho um ponto fundamental. A gente começa a falar dos sacramentos, 7 sacramentos. Eu estava falando para eles que os 7 sacramentos são o batismo, a Eucaristia, o crisma, a unção dos enfermos, a penitência, o matrimônio e a ordem. Hoje a gente vai falar do sacramento do batismo, que nos introduz na fé cristã. O batismo é a porta de entrada da igreja. O batismo é o útero da igreja. Quando a gente é gerado no ventre da mãe, a gente é gerado no líquido amniótico, né? A gente nasce da água. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos em João 3, né? É necessário vos nascer de novo. Aí Nicodemos fala para Jesus, mas como assim nascer de novo? Sendo eu já velho, entrarei novamente no útero da minha mãe? Só que quando Jesus dizia para Nicodemos que era necessário que Nicodemos nascesse de novo, Jesus está dizendo, como você passou pelo líquido amniótico, pela água do útero da sua mãe, você precisa agora passar pelo útero da igreja, pela água do batismo. O batismo, então, a pia batismal, a gente pode dizer que ele é o útero da igreja, porque pelo batismo a gente nasce para a igreja, nasce como filhos adotivos de Deus. E esse filhos adotivos de Deus é fantástico. Fantástico, porque quem é filho também é herdeiro. Se a gente é filho de Deus, a gente é herdeiro de Deus, herdeiro do céu. Herdeiro do céu e da vida eterna. Tudo aquilo que é de Deus passa a ser nosso por herança, se nós vivemos conforme as promessas do batismo. Então, da mesma forma que somos gerados para a vida na água, no líquido amniótico, pelas águas batismais somos gerados e nascemos para a vida eterna. Por que eu preciso ser batizado? Por que, Larissa, você precisa ser batizada? É legal, né? Sem o batismo, eu não sou filho adotivo de Deus. O batismo me faz filho adotivo, me enxerta em Deus. Deus me adota pelo sacramento do batismo. Então, pelo batismo, eu não sou filho de Deus por adoção. E se eu não sou filho de Deus por adoção, eu ainda não tenho acesso aos tesouros de Deus, à herança de Deus. Sem o batismo, eu não sou templo do Espírito Santo. E esse é outro ponto interessantíssimo. O batismo faz morada do Espírito Santo. Na oração a gente rezava dizendo que a gente é como uma gota de água doce mergulhada no mar, e uma gota de água doce mergulhada no mar se torna mar com mar. Nunca mais você consegue pegar exatamente aquela gota de água doce, e é impossível você pegar uma gota e falar, essa é a gota que eu joguei. Você joga uma gota de água doce no mar e ela vira mar com mar. O batismo é assim. A gente é mergulhado no Espírito Santo e o Espírito Santo é mergulhado em nós de maneira que a gente é registrado, é marcado com uma marca indelével. Você já ouviu falar essa expressão? Um sinal indelével? Um sinal indelével é um sinal que não pode ser apagado. É um sinal que nada nem ninguém pode apagar. Então a gente leva em si a marca de filho de Deus, de filho do céu. Sinal inapagável, indelével. Ainda que a alma vá para o inferno, no inferno ela trará o sinal de batizado, de filho de Deus, pela eternidade, indelével. Se torna templo, morada do Espírito Santo. Então, pelo batismo, eu tenho outra coisa interessantíssima. Sem o batismo, eu não tenho acesso aos outros sacramentos. Jesus instituiu os 7 sacramentos. E assim, pela sua paixão, Jesus conquistou para nós a salvação. Só que Jesus derrama essa salvação nas nossas almas por 7 canos, que são 7 sacramentos. Pelos sacramentos, Jesus nos salva. Então, os sacramentos são ferramentas ordinárias de salvação. Como assim ferramentas ordinárias? É que Deus tem as suas ferramentas extraordinárias, certo? Deus pode tudo, Ele é Deus, a gente não pode instituir regras para Deus. Mas Deus instituiu os 7 sacramentos como formas ordinárias de salvação. Então, por exemplo, uma coisa um sacramento que fica muito fácil a gente visualizar e entender, o sacramento da confissão. Eu cometi um pecado mortal por desgraça minha, fui lá e cometi um pecado mortal. Me arrependo desse pecado mortal, me dirijo ao padre e me confesso, o padre me absolve, estou lavado do pecado mortal, o pecado mortal não existe mais, estou reconciliado com Deus. Essa é a ferramenta ordinária da igreja para a remissão dos pecados, a confissão. Existem ferramentas extraordinárias, como o martírio de sangue, morrer por causa de Jesus, ou uma contrição perfeita. Só que eu não tenho certeza se eu vou morrer por causa de Jesus, né?
Se alguém vai me matar porque sou católico, não tenho certeza. E eu não tenho certeza se eu vou alcançar essa contrição perfeita. O que é essa contrição perfeita? É um arrependimento perfeito, eficaz, total, pleno. Um arrependimento completo, de uma dor perfeita, de uma contrição que chega a doer na alma por ter pecado ofendido a Deus. Eu não sei se eu vou ter essa contrição perfeita. Eu sou meios extraordinários. Qual é o meio ordinário? A confissão. Então eu vou pro meio ordinário. É tipo assim, ó, eu tô passando mal, tô com dor de cabeça. Toma analgésico. Não, Deus vai me curar da minha dor de cabeça, eu não vou tomar analgésico. Deus pode te curar da dor de cabeça, mas isso é meio extraordinário. Meio ordinário é o remédio. Deus fez um médico, Deus deu sabedoria ao homem para estudar química, farmácia e fazer um remédio e te dar o remédio. Aí depois, vamos suponhamos que a pessoa morre, chega no céu e fala assim, nossa, Deus, tive dor de cabeça a vida inteira. Deus vai falar, porque você quis, ó. Tinha lá o farmacêutico, você estava esperando eu te curar, mas eu mandei lá o rapaz, dei sabedoria, conhecimento para ele estudar farmácia, aprender, desenvolver o medicamento e te dar na sua mãozinha para você tomar. Então são meios extraordinários. A gente não pode contar com o extraordinário, tem que contar com o ordinário, certo? Então, meus amados, pelo sacramento do batismo, nós temos acesso aos 7 sacramentos. Os 7 sacramentos são os meios ordinários de salvação, certo? O primeiro e principal sacramento para o perdão dos pecados, por incrível que pareça, não é a confissão. O primeiro e principal sacramento para o perdão dos pecados não é a confissão? Não. Como não? O primeiro e o principal sacramento para perdão dos pecados é o batismo. Quando a gente é batizado, todos os pecados são perdoados, os pecados originais e os pecados atuais. O que é o pecado original? O pecado original é aquilo que veio de Adão para a gente. Porque nascemos no pecado, como vai dizer Davi no Salmo 50, minha mãe me concebeu no pecado. O pecado de Adão foi transmitido para todo o gênero humano, e assim a gente nasce concupiscente, tendente para o mal, tendente para o pecado, com a tendência para o erro. Todo ser humano nasce com esse pecado original. E esse pecado original é uma mácula que arrasta o homem para a perdição. Pelo sacramento do batismo, nós somos lavados do pecado original, e se somos batizados adultos, e após o pecado original acumulamos pecados atuais também, os pecados que a gente faz com a nossa própria consciência, com a nossa própria razão, também esses pecados são lavados. Assim, quando a pessoa é batizada, ela é lavada literalmente de toda a mancha do pecado. Se torna imaculada. A Santíssima Virgem nasceu imaculada. Mas pelo batismo nós somos levados a um estado de imaculidade. Todos os pecados são lavados, todos os pecados são perdoados. Olha que graça tremenda. Olha que graça maravilhosa com o sacramento do batismo. Todos os pecados são perdoados. E é por isso que no sacramento do batismo a gente faz as promessas batismais. Só se acontece com o padre, Um bispo, um padre e bispo, e daí por diante. Mas tem que ter o sacramento da ordem em 2º grau, que é o presbiterato. Né? Então, 3 os graus da ordem: diaconato, presbiterato e episcopado. Diaconato são os diáconos, o presbiterato são os presbíteros. Não, tem que ser o 2º grau em diante. O 1º grau é o diaconato, que são os diáconos, eles ministram a bênção, podem expor o Santíssimo, etc. Mas são ministros por excelência da palavra. Ministros da mesa eucarística e do sacramento da penitência são os presbíteros, são os padres. E o bispo, que alcançou o grau pleno da ordem, o bispo, para alcançar o 3º grau, passou pelo 1º e pelo 2º. Então, o bispo também tem um grau de presbítero. Né? Então, o bispo também pode atender confissões. Então, do padre em diante. Religiosa não. Porque religiosa não é ordenada, né? Só faz votos. Igual a Larissa vai fazendo isso. Ela vai. Ela não sabe ainda. Ela vai. Larissa, a Letícia. A Larissa não dá, mas ela já casou, né? A Letícia vai. Aí só. O marido dela operou, hein? O marido dela tá operado. Sim, o que acontece? Antigamente, isso ainda está no Código de Direito Canônico, alguns pecados, pela sua gravidade, devem ser absolvidos só pelo bispo, como o aborto, por exemplo. O aborto é um pecado muito grave que deve ser absolvido só pelo bispo.
Contudo, em muitas dioceses, hoje é comum o bispo outorgar ao clero, aos padres, o dom também de perdoar esse tipo de pecado. Então, a pessoa cometeu um aborto, e agora eu vou confessar só com o bispo ou confesso com o padre? Eu não sei se eu posso confessar com o padre ou com o bispo, porque pelo ordinário é somente o bispo. Mas e agora? Que eu vou procurar o bispo? O bispo tem uma agenda tremenda, o bispo atende aqui um monte de cidade, 11 municípios. Não sei onde eu vou encontrar o bispo, e aí eu vou ficar nesse pecado mortal, e se eu morrer aqui, vou direto para o inferno? Como é que eu faço? Por conta disso que o bispo outorgou aos padres o dom de perdoar também esses pecados. Então aqui, por exemplo, em Taubaté, se a pessoa está na desgraça de ter cometido um aborto, ela pode se confessar com o padre Patrick, e o padre vai absolver. Mas se acontecer de um dia a pessoa chegar a confessar com o padre e o padre não tiver sido outorgado pelo bispo para perdoar esse pecado, o padre já vai chegar e vai ligar direto para o bispo. Bispo, estou com uma pessoa aqui que cometeu um aborto e ela precisa se confessar e eu não posso perdoá-lo. Então, que dia que ela pode falar com o senhor? Ela pode falar com o senhor agora? Vamos levar ela aí e tal. E o padre já acelera esse processo por conta da gravidade e o risco da pessoa se perder, né? Enfim. Se for viúva, pode. Por isso que eu falei que a câmera dela tá operada, então. Foi viúva. Então, pode até ter filho, mas se for maior de 18 anos. Por exemplo, quando eu era jovenzinho, né, tinha uns 20 anos, tinha um padre que era meu diretor espiritual, me acompanhava, chamava Padre Tito. O Padre Tito era avô, inclusive. Por quê? E o Padre Tito foi professor da minha mãe, cara. Legal, né? Ele deu aula pra minha mãe. Ele viveu uma vida de leigo normal, ele era casado, era professor, faleceu. Depois que ele faleceu, a esposa dele faleceu, ficou viúvo, né? Depois que ele ficou viúvo, os filhos dele já eram maiores de idade e ele foi ser seminarista, sempre foi padre. Então, ele tinha filhos e netos e era padre. Só que as pessoas ficavam até meio escandalizadas. Como assim o padre tem filho? Porque ele era casado antes, ficou viúvo e foi para a vida religiosa. Agora, com relação a mulheres, um monte. Santa Rita, a venerável Zélia, que era esposa de Jerônimo, aqui no Brasil. Deixa eu lembrar aqui outro. Não, Santa Rita, Teresinha não. A que me veio agora a cabeça são essas duas aí, a venerável Zélia, Santa Rita de Cássia, mas tem outras também. Mas fugiu da memória. Mas enfim, mas tem mais. Que também é mais fácil, né? Porque a vida religiosa feminina, ela entra no noviciado, já é religiosa, né? É claro que o seminarista entra no seminário também já é religioso, mas tem que fazer 10 anos de formação. E aí se o cara já tá com, igual o Padre Tito foi danado com 60 e poucos anos. Então tem que realmente querer, né? Depois de 50 e tantos anos de idade, 5 meses encarar 10 anos de formação. Ainda mais que já estava aposentado, já tinha feito tudo que tinha que fazer, era só curtir os netos, mas era vocação, né? Então, meus amados, o primeiro e principal sacramento para nos perdoar os pecados é o sacramento do batismo. Pelo batismo nós somos lavados de todo pecado. Jesus disse em Marcos 16, versículo 16, Marcos capítulo 16, versículo 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Olha a promessa de Jesus, cara. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, por que crer e for batizado? Significa aquele que for batizado e viver as promessas do seu batismo. E aí está um grande problema. As pessoas são batizadas, mas não vivem as promessas batismais. Vocês sabem quais são as promessas batismais? Alguém sabe? Não? Promessas batismais são duas: renúncia do mal e adesão a Deus. Vigília de Páscoa, agora a gente renovou as promessas batismais. Renuncia a Satanás, autor do princípio do pecado, renuncia a demônios, suas pompas e obras, renuncia. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio. Crês no Espírito Santo, creio. Crês na Igreja Católica, creio. Então essas são as promessas batismais. A renúncia do mal e a adesão ao bem. Então, se você vive as promessas batismais, renunciando o pecado e abraçando a fé, vivendo a fé, lutando para alcançar o céu, Jesus promete para você a salvação. Não sou eu que estou prometendo, é o próprio Senhor. Marcos 16, 16.
Então, se vocês um dia não, todos nós alcançaremos isso, né? Quando nós morrermos e formos julgados, Jesus vai falar assim: você cumpriu as suas promessas batismais? Você renunciou ao pecado e aderiu à fé? Como vai dizer aquela música do Nelsinho Corrêa, né? Eu não quero só dizer amém, eu preciso mostrar com a vida que eu creio. A nossa vida precisa ser uma vida de filho de Deus. Pelo batismo somos associados a Deus, somos adotados, enxertados em Deus, como filhos de Deus, filhos do céu. O filho tem a fisionomia do pai. A nossa fisionomia precisa ser parecida com a fisionomia de Deus. Certo? Quem celebra, quem ministra o sacramento do batismo? Em primeiro momento, a resposta para uma pergunta dessa seria o padre, né? O diácono. Isso é o mais ordinário, né? A gente normalmente vê o padre ou um diácono ministrar o sacramento do batismo. Contudo, o padre também pode delegar ministros leigos. Tem igrejas que ministros leigos ministram o sacramento do batismo. Mas em perigo de morte, qualquer pessoa já batizada pode ministrar o sacramento do batismo. E aí você pode também batizar sob condição. Suponhamos, você está numa rodovia, tem um acidente de trânsito, você vê a pessoa caída no chão, agonizando. A gente não pode batizar cadáver, né? Você pode batizar enquanto está vivo. Então, a pessoa está agonizando. Você pega a água e joga água na cabeça da pessoa, fazendo 3 abluções, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa está batizada. Ah, mas eu não sei se ele é batizado. E aí você batiza sob condição. Se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo sob condição, às vezes, acontece até na paróquia. Qualquer água. Basta ser água, não pode ser suco nem refrigerante. Né? Tem que ser água. Mas pode ser água com gás ou sem gás. Né? Sendo água. Deixar a garrafinha de água ali no jeito, né? Aí é católico, né? O terço, crucifixo, garrafinha de água benta. Tem que ser batizado. Não, basta a água e a fórmula batismal. Eu te batizo em... Não. Qualquer pessoa pode. Porque é graça salvífica para aquela pessoa, né? Entendeu? Então, aí o que acontece? Aquela pessoa sobrevive, não morreu, ela complementa o rito do batismo na igreja. Isso acontece muito com crianças. A criança nasce prematura, está lá na UTI e os pais acham que pode ser que ela não sobreviva. Aí o médico fala assim, já vai lá no leito da neonatal, lá na UTI neonatal, e se despede do seu filhinho, porque infelizmente ele não vai sobreviver até amanhã. Aí a mãe vai lá, pega um algodão, molha o algodão na água, pinga 3 gotinhas na cabeça do bebê e fala assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o menino não morre, sobrevive. Sobrevive, recobra a saúde, fica bem, recebe alta. Aí ela traz na igreja a criança e complementa o rito do batismo com a unção do óleo no peito, com a vela de Cristo, representando a luz de Cristo, a roupinha branca, mas só complementa. O padre não vai mais jogar água na cabeça da criança porque ela já foi batizada. Entendeu? Vai complementar o rito. E aí a mesma coisa, a pessoa que está lá se acidentando lá, vai morre, não morre, você vai lá e batiza a pessoa no meio do asfalto. Ela sobrevive e aí ela fica sabendo, alguém fala para ela, quando você estava lá no acidente, meio que morre, não morre, vê uma menina que eu não sei quem é, jogou água na sua cabeça e disse: eu te batizo no nome do Pai e do Espírito Santo. E a pessoa tem um flash de Deus e ela percebe que foi aquela ação que salvou a vida dela. E ela quer se tornar católica. Então ela vai procurar uma paróquia e ela conta para o padre isso. Padre, então vamos complementar o rito do seu batismo. O padre vai fazer a unção do peito, sal na boca e assim por diante, a vela e etc. Mas só complementar o rito do batismo. Em verdade, eu vos digo que não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Com essa palavra de Jesus em João capítulo 3, versículo 5, Jesus estabelece uma ordem. Lembra que eu falei para vocês o meio ordinário? Jesus estabelece um meio ordinário de entrar no céu. Quem não nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, do batismo, não poderá entrar no reino de Deus. Então o batismo é a porta ordinária do céu. Porta ordinária. Ah, mas o meu bebê morreu, um aborto espontâneo, e ele foi para o inferno? Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica fala. Meu bebê morreu.
A moça estava grávida, teve um aborto espontâneo, perdeu a criança. A criança não foi batizada, morreu. Ou nasceu, viveu 3 horas e faleceu na UTI, no Natal, e não foi batizado. Foi para o inferno, não entrou no céu, vai ficar no limbo, vai fazer o que com a criança? A alma da criança, né? Primeiro a gente pensa o seguinte: Deus é justo? Deus é justo, né? Não seria injustiça, então, não fechar as portas do céu porque a criança não foi batizada, se ela não teve a oportunidade de optar se ela queria ou não ser batizada? Então, assim, quando Jesus diz em João 3,5, quem não nascer de novo da água do Espírito não entrar no reino de Deus, assim Jesus estabelece um meio ordinário de salvação, mas Deus tem seus meios extraordinários. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1261, diz assim, quando as crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz o rito das Ezequias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos. Aí lembra 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala isso. E a ternura de Jesus para com as crianças o levou a dizer: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Marcos 10, 14. Isso nos permite esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Então aqui o Catecismo da Igreja está dizendo que exatamente isso. O meio ordinário é o batismo. Mas se é uma criança que morreu sem ser batizada, Deus tem os seus caminhos. Mas a gente não pode contar com o extraordinário, né? Então eu tenho um bebê, eu batizo meu bebê. Mas a gente precisa mesmo batizar crianças? Será que não é mais certo a gente deixar as crianças crescerem para quando elas forem adultas, elas pensarem se elas querem ou não ser batizadas? Você já viu esse tipo de argumento? Vocês já ouviram algumas pessoas argumentar dessa forma. Eu não concordo muito em batizar crianças. Eu acho que a criança tem que escolher, depois que ela crescer, se ela quer ser batizada ou não. É o que eu penso. O que será que a Igreja pensa? Santo Irineu de Lyon, ano 140, ele viveu do ano 140 ao ano 200, viveu 60 anos. Ele era bispo de Lyon, na França. Santo Irineu dizia assim, Jesus veio salvar a todos os que, através dele, nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens, os velhos. Então, no ano 140 depois de Cristo, o bispo de Lyon, Santo Irineu, já dizia que devia se batizar os recém-nascidos. Orígenes, que foi bispo de Alexandria, na Epístola aos Romanos, no livro 5, número 59, Orígenes ele nasceu em 184 depois de Cristo e morreu no ano 285 depois de Cristo. Orígenes dizia assim, a Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Isso no ano 184 depois de Cristo. Mas será que na Bíblia se batizava criança na época dos apóstolos? Quando quando Pedro vai à casa de Cornélio e começa a pregar e Cornélio recebe o Espírito Santo, o Atos dos Apóstolos diz que Pedro batizou a todos que estavam na casa, toda a família de Cornélio. Crianças, velhos, bebês, todos foram batizados. Então a Igreja sempre batizou bebês desde sempre. São Cipriano de Cartago, ano 210 até o ano 258 depois de Cristo. São Cipriano de Cartago, ele dizia assim: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Ou seja, do batismo e da graça, porque o batismo é a porta da graça. Então, do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. E por fim, o cânon 2, citando o concílio de Cartago, que aconteceu no ano 418, o concílio de Cartago, ele diz assim: o concílio de Cartago rejeitou a posição daqueles que negam que se deva batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Então, gente, a Igreja sempre batizou bebês, desde Pedro até hoje, a Igreja sempre batizou as crianças. E a partir do ano 418, com um concílio em Cartago, a Igreja definiu que a partir do ano 418 deveria se batizar sempre as crianças, sempre.
Por quê que a igreja definiu isso no concílio? Porque as pessoas não estavam receando de batizar as crianças. Até mesmo santos receavam de batizar as crianças, como Santa Mônica atrasou o batismo de Santo Agostinho. E aí aconteceu o que aconteceu, né? O pecado original assim arraigou na vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho demorou 30 anos para voltar para Jesus, né? Porque ficou sem o auxílio da graça, né? Não batizar a criança é como você negar dar uma vacina para a criança. Eu não sei se a criança vai querer ser católica ou não. Você tem convicção da sua fé? Você crê que a fé da Igreja Católica é a verdadeira? Você crê que Jesus fundou a Igreja Católica sobre Pedro, na pessoa de Pedro? Jesus disse em Mateus 16:18, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você crê que a igreja tem as insígnias de Cristo, os milagres, os santos incorruptos, a presença real de Jesus na Eucaristia, o sacerdócio ministerial? Você crê que a igreja é aquela que foi confiada à Santíssima Virgem na pessoa de João, dizendo, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho? Você crê que a igreja é o corpo místico de Cristo, como vai dizer São Paulo, que Cristo é a cabeça, a igreja são os membros? Se essa igreja é fundada por Jesus, por que você não vai dar essa fé para o seu filho? É como negar ao filho o alimento. Se você não der alimento para o seu filho, ele vai morrer de fome. A criança não escolhe se ela quer mamar leite materno, ou Nescau, ou sei lá, qualquer outro tipo de alimento, papinha, ou seja o que for. A criança vai receber aquilo que a mãe lhe der. A mãe sabe o que é melhor para a criança. Ainda mais hoje em dia a gente sabe que o melhor para a criança é o leite materno, né? Talvez quando a gente era pequena, a gente entendia que devia dar aquelas papinhas industrializadas para as crianças, né? Então, os bebês da minha época, quando eu era bebê, a gente comia aquelas papinhas venenosas lá, né? Mas hoje a gente entende que a melhor coisa que tem para se dar para as crianças até os 6 meses é o leite materno. E a mãe dá o leite materno para a criança e não pergunta à criança se ela quer o leite materno. A mãe não pergunta para a criança se ela quer falar português. A mãe pergunta, criança, você quer falar o português ou você vai crescer, vai ver se qual língua você vai falar? A mãe transmite para a criança aquilo que ela é. A mãe transmite para a criança aquilo que ela é. Os pais transmitem para a criança aquilo que eles são. E o que a gente é de fato, a gente é corpo místico de Cristo. Se fomos batizados, se fomos crismados, se estamos associados a Cristo, se estamos enxertados em Cristo pelo batismo, somos Cristo com Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja são os membros. Nós somos parte do Cristo. E eu que tenho a alegria de ser parte do Cristo, não vou conceder essa alegria de também estar enxertado em Cristo ao meu filho? Eu vou negar ao meu filho o acesso à salvação? Vou negar ao meu filho a graça de ser filho de Deus por adoção? Eu vou negar ao meu filho que entre na cachoeira da torrente de graça do Espírito Santo para o sacramento do batismo? Eu vou negar ao meu filho a graça de ter em si o sinal indelével de filho de Deus para o sacramento do batismo? Claro que não. A gente que é pai quer o melhor para o filho. O que é o melhor para o filho senão o próprio Deus? Então a gente não nega o batismo para as crianças. Mas assim como a gente vacina as crianças, né? Vacina de hepatite, vacina de varíola, vacina de... como é que chama? A paralisia infantil, né? Tem um nome para a paralisia infantil, esqueci o nome. Tríplice lá da paralisia infantil, né? Ninguém pergunta se a criança quer crescer para depois tomar vacina de paralisia infantil, né? Mas se você não dá vacina de paralisia infantil, pode ser que a criança contraia a doença e fique paralisada no futuro. O batismo é a mesma coisa. O batismo é a vacina contra a morte má e eterna do pecado. Na catequese da semana passada, a gente meditava Romanos 6:23, em que São Paulo disse que o salário do pecado é a morte. A morte significa a perda da alma no inferno. Se o salário do pecado é a morte, a criança nasce com o pecado original, a vacina para o pecado original é o batismo. É um desconhecimento total da religião católica e da mística do pecado e da salvação não batizar as crianças. Chega a ser ofensivo para Jesus. Porque Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos enxertados nele. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Agora, se a gente não enxerta a criança na árvore que é o próprio Jesus, isso chega a ser ofensivo para Jesus. Ele conquistou com as chagas e com o sangue dele a vida eterna para aquela criança. E o meio ordinário de ministrar essa vida eterna para aquela criança são os sacramentos. Só existe um batismo. A gente é batizado uma única vez. Como a gente falava, o batismo ele marca um caráter indelével. Então é um caráter que só existe uma vez. Mas meu vizinho,
Ele era testemunha de Jeová. Aí ele veio para a igreja católica e o padre batizou ele de novo. Mas não existe só um batismo? Por que o padre batizou ele de novo? O batismo, para que ele seja válido, ele precisa ter 2 elementos: a água e as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eu te batizo em nome de Jeová. Entendeu? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a pessoa veio de uma igreja evangélica e na igreja evangélica a pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a ablução de água, ele já é batizado. Entendeu? Não importa se não foi na igreja católica. Se ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, com a ablução de água, seja água derramada na cabeça ou seja mergulhado na água, como os evangélicos gostam de fazer, se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Está batizado. Entendeu? Lembra que eu falei para vocês que qualquer um pode batizar? Que não importa quem seja, que importa que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode ser um pastor evangélico, pode ser um padre, pode ser um leigo. Se for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, é válido. O que não é válido é se foi batizado em nome de Jeová ou, sei lá, Seixonoe, tantas outras realidades que não tem essa fórmula. A fórmula tem que ser essa: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem algumas igrejas evangélicas, tem uma relação de igrejas evangélicas em que o batismo é válido, são as igrejas do CONIC. CONIC é como se fosse, não tem a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil? O CONIC é uma conferência de igrejas das quais até a Igreja Católica faz parte, da América Latina aqui, de igrejas que professam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que adoram Jesus e assim por diante. Igrejas cristãs, né? Igrejas cristãs. Algumas não, para dizer assim, para a pessoa saber que, por exemplo, eu vim do Seixonoye. Então o padre já sabe que Seixonoye não está no CONIC, Seixonoye não é cristão, Seixonoye não professa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então vai ter que batizar aquela pessoa. Aí eu vim da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você foi batizado na Assembleia de Deus? Traz o comprovante do seu batismo na Assembleia de Deus, você já é batizado. Vamos agora providenciar primeiro a Eucaristia, Crisma e os demais sacramentos. Mas batismo já é batizado. Entendeu? Se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a ablução de água. Uma testemunha de Jeová. Então a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Até mesmo porque a igreja, os testemunhos de Jeová, eles negam a divindade de Jesus. Eles acreditam que Jesus seja um profeta, alguma coisa assim. Então eles não batizam em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, então o batismo deles não é válido. Entendeu? Isso que você falou, eu tenho que confirmar. Mas eu acho que parece sério, parece um negócio. Sério? Tem uma série de Vikings já corre sangue pela sala, né? Tem que assistir com pano de chão essas coisas. Limpando sangue. Então mostra esse particular A Inglaterra. e eles começam a ser esse, sabe? Que é muito família, igreja, parece que Nesse contexto. eu acho que uma olhada. Eu assisti alguns capítulos do Vikings, só eu não consigo avançar muito em série, sabe? Eu acho que a série depois de um tempo vai ficando chata, eu vou desanimando. É legalzinho, né? Depois aí eu paro de ver, né? Mas eu não lembro se, mas provavelmente sim, né? Porque já mais pra frente lá, então não assisti. Mas enfim, se for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a ablução de água, o batismo é válido. Quais são os frutos do batismo? Então, a gente é batizado e esse batismo gera em nós uma consequência espiritual nas nossas almas. A gente chama frutos. Frutos do batismo são dons que todo batizado tem. Tem dons infusos, tem virtudes teologais e virtudes cardeais. Dons infusos, infundir, que são colocados por Deus, colocados pelo Espírito Santo. O dom da sabedoria, dom da ciência, dom do entendimento, dom do conselho, da fortaleza,
o do temor de Deus, o dom da piedade, os dons do Espírito Santo são infusos, são penetrados na alma da pessoa batizada. Então a pessoa que é batizada, quando ela ouve uma pregação, quando ela ouve a ministração de uma oração, quando ela lê a Sagrada Escritura, ela consegue compreender aquilo mais facilmente, ela tem o dom do entendimento. Quando ela percebe, está diante de uma encruzilhada da vida, e ela percebe que ela tem que tomar uma decisão, ela tem o dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? Você rejeitar o que é mal e abraçar o que é bom. Né? São Luís de Montfort vai dizer que Jesus é a sabedoria eterna encarnada. Porque Jesus, sobretudo, é aquele que escolheu o bom. Né? Que ele é Deus, é o bom. Então, o dom da sabedoria, eu preciso tomar uma decisão. O que me leva para o céu e o que me leva para o inferno? Nessa decisão que eu estou tomando. Como eu dizia São Domingos Sávio, para que isso me vale para a eternidade? Então, é o dom da sabedoria. O dom do temor de Deus é o dom de evitar ao máximo ofender a Deus e pecar. Como o próprio São Domingos Sávio dizia, antes morrer do que pecar. O dom da piedade. A palavra piedade significa amar a Deus, né? Padre Pio. Pio é aquele que ama a Deus. O dom da piedade é um amor, uma caridade, um desejo, um enlevo por Deus, pelas coisas de Deus. O ímpio é aquele que não ama a Deus. O pio é aquele que ama a Deus. Esses são os dons, 7 dons do Espírito Santo, são dons infusos. O batismo também nos dá as virtudes teologais. As virtudes teologais são essenciais para a nossa caminhada rumo ao céu. As virtudes teologais são o sapatinho, o pneuzinho do carro para a gente ir para o céu. Você consegue dirigir um carro sem pneu? É complicado, né? Consegue andar no asfalto quente sem sapato? Complicado, né? Pode até andar, mas não vai ser tão confortável, né? Não sei por quanto tempo também você vai conseguir andar, né? Sem sapato no asfalto quente. Então, as virtudes teologais são o combustível para a gente ir para o céu. Quais são as virtudes teologais? A fé, a esperança, a caridade. Sem essas 3 virtudes, eu vou falar que é o combustível. Vou falar que elas são essenciais, são oxigênio. Assim como o oxigênio para o nosso corpo, são essas 3 virtudes para a nossa alma. Por quê? Sem a fé, você sequer crê que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, você não vai buscar agradar a Deus, nem vai buscar se encontrar com Deus. Então a fé é essencial. A esperança é desejar com ardor estar com Deus, ter de Deus aquilo que é próprio de Deus, em todos os sentidos. Seja socorro, eu estou doente, eu estou com câncer, eu vou morrer. Estou com metástase, não tem mais jeito, eu vou morrer. E aí, onde está a fé? Onde está a virtude da esperança? A esperança não é só de ser curado para essa vida, mas a esperança é de estar com Jesus eternamente. Então, aquele que tem a virtude da esperança, ele morre sereno, morre tranquilo, ele morre feliz. Ele morre como São Paulo, às portas da morte, dizia, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele morre como Santa Teresa d'Ávila, que dizia, vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque morro no Senhor que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Então, alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Vai dizer Santa Teresa d'Ávila na sua poesia sobre o céu. Então, essa é a virtude da esperança. A esperança transcende essa alma, a esperança é as portas da eternidade. É a virtude da caridade, é o próprio Deus. Porque Deus, caritas est, Deus é amor. Essa carta de Santo Padre Papa Bento XVI, né? Deus, caritas est, citando a primeira carta de João. Deus é amor. E sem o amor, eu nada sou. 1 Coríntios 13, né? Sem o amor eu sou apenas um sino que retine. 1 Coríntios 13 vai dizer, né? Existem 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas sobretudo a caridade. Vai dizer São Paulo em 1 Coríntios 13. São Paulo vai dizer no capítulo, na parte final do capítulo 13 de 1 Coríntios, que no fim tudo vai passar, tudo vai acabar, inclusive a fé vai acabar. Por que a fé vai acabar? A fé é você crer naquilo que você não vê, né? Esperar aquilo que você não vê. Se você vê, já não é mais fé. Eu falo para você, Letícia, esse livro aqui é amarelo. Você tem fé que esse livro é amarelo? Não tem não, você está vendo que ele é amarelo? Você está vendo que é amarelo o livro. Agora eu falo uma pessoa cega, na minha mão eu tenho um livro amarelo. E a pessoa que é cega fala, eu acredito que na sua mão você tem um livro amarelo. Por que você acredita? Por causa da tua palavra, você não é mentiroso, se você diz que o livro amarelo é o livro amarelo. Isso é fé. A gente crê porque Jesus disse. A gente crê por causa da palavra. Eu estou falando para você que o livro é amarelo, você acredita? O cego fala, eu acredito. Por quê? Porque eu acredito em você, você não é mentiroso. Se você diz que o livro é amarelo,
Então, se Jesus disse, eu acredito, porque Jesus disse, isso é fé. Mas aí esse cego, ele é curado da visão, fez uma cirurgia de catarata, voltou a ver e vê o livro amarelo. Ele não tem mais fé com o livro amarelo, porque ele está vendo o livro amarelo. Sabia que Nossa Senhora não tem mais fé? Sabia dessa? Nossa Senhora não tem mais fé, não. Sabia? Porque agora ela já vê, face a face. Não tem mais fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Nossa Senhora já está vendo, ela não tem mais fé. Esperança. Esperança significa você aguardar com confiança aquilo que você receberá. A esperança tem um fim quando você recebe. Então eu tenho esperança de que Jesus me socorra. Jesus me socorre. Acabou a esperança, ele já me socorreu. O que você está esperando? Estou esperando o ônibus. O ônibus chega, acabou a esperança. Chegou o ônibus. Então a esperança tem fim. Então São Paulo vai dizer, são 3 as virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Sobretudo a caridade, porque a caridade é eterna, a caridade não acabará, porque a caridade é o próprio Deus. A fé vai acabar, a esperança vai acabar. E São Paulo vai além, vai falar dom de línguas, o dom de ciência, o dom da interpretação das línguas, tudo vai acabar, tudo vai findar. Só a caridade vai permanecer para sempre, porque a caridade é o próprio Deus. Isso, esses dons teologais de fé, esperança e caridade, a gente recebe pelo batismo. Pelo sacramento, são infundidos em nós pelo sacramento do batismo. E as virtudes cardeais? O que são virtudes cardeais? Cordes, coração, né? Virtude corde. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Primeira sexta-feira do mês, né? Sacro coriésio, coração. Eu quero saber isso aí de cor. Você quer saber isso de coração. Virtudes cardeais. Virtudes que estão no coração. A gente está agora às portas do conclave, né? Que cor que são as vestes cardeais? Vermelha, né? Por que vermelha? Porque os cardeais são o coração da igreja. Cardeal, coração, vermelho, cor do coração, cor da paixão, cor do amor de Jesus. Cardeal, coração. Virtudes cardeais, virtudes que são infundidas no nosso coração pelo sacramento do batismo. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas virtudes são cardeais, são essenciais para você suportar a vida nessa terra rumo ao céu. Por exemplo, fortaleza, virtude da fortaleza. O que é virtude da fortaleza? Eu estou com câncer em fase terminal, mas não me desespere, suporto com paciência aquela cruz, com esperança na vida eterna, porque tenho fé na palavra de Jesus que diz: aquele que crê em mim não morrerá, ainda que esteja morto viverá. Se crês, verás a glória de Deus. Mas como que você consegue suportar uma cruz tão pesada com tanta paciência? Virtude da fortaleza. A fortaleza é uma fortaleza espiritual, é a força espiritual para fazer aquilo que Deus quer que você faça e suportar as cruzes que Deus quer que você suporte, com paciência, com fortaleza. A prudência é evitar aquilo que te leva para o pecado. A prudência. Os jovens estão namorando, eles querem ter um namoro casto. É prudente que eles namorem sozinhos no quarto escuro? Não é prudente, porque vai conduzir ao pecado. Só que essa prudência que se tem na ordem da castidade precisa se ter em toda a ordem das coisas de Deus. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou sair mais cedo do trabalho. Se alguém me pergunta, eu falo que não saí. Mas aí quando eu falo que não saí, eu menti. Se eu não posso falar a verdade, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer nada que eu não possa depois falar a verdade sobre aquilo que eu fiz. Virtude da prudência. Entendeu? Virtude da prudência. Virtude da justiça. Justiça não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, tá? Em todos os sentidos. Mas a virtude da justiça significa santidade. Justiça significa santidade. Aquele que é justo é aquele que... José era justo. José era o justíssimo São José. Justiça significa santidade. A virtude da justiça é a virtude necessária para a gente buscar a santidade. Levítico 19, versículo 19. Sede santos, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai celeste é perfeito. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Deus nos dá uma ordem para que sejamos santos. No início da Bíblia, no auge da Bíblia, que é o Evangelho, no final da Bíblia, às portas do Apocalipse, Deus nos dá uma ordem de sermos santos. Como seremos santos? Nós precisamos de alguém que nos santifique. E esse alguém que nos santifique está dentro de nós, é o Espírito Santo.
Ele está dentro de nós pelo sacramento do batismo. É a virtude da justiça. A justiça significa santidade, buscar a santidade, buscar o que é bom. Eu estou devendo dinheiro para Larissa e não paguei. Isso é injusto. Injusto. Por que é injusto? Porque não é correto, não é o certo, não é o santo. Então, a justiça significa santidade. Certo? A temperança de tempero, né? De têmpera, nos dois sentidos. De tempero, de buscar a medida certa das coisas. Então eu não vou comer 5 kg de lasanha, mas vou comer a lasanha na quantidade que é necessário que eu como para não pecar pela gula. Essa temperança, por incrível que pareça, parece uma coisa simples, mas essa temperança é fundamental para a gente levar uma vida na graça, porque a gente tem uma tendência de se extraviar grande demais por causa do pecado original que deixou em nós a concupiscência, que é a tendência para o mal, que é a tendência para o erro. Então, a virtude da temperança, ela nos ajuda a levar as coisas na exata medida do necessário. Eu gosto muito de, sei lá, você gosta de que, Larissa? Você gosta de fazer? Para se divertir, jogar videogame? Você não joga videogame? Você joga, Marcelo, videogame? Marcelo gosta de jogar videogame. Aí ele vai jogar videogame 12 horas por dia. Aí ele deixou de rezar, ele não foi à missa domingo, ele não conviveu com a família, não estudou, vai tirar nota mal na prova porque ficou jogando videogame 12 horas por dia, virtude da temperança. Entendeu? É pecado jogar videogame? Depende do jogo também, né? Tem uns joguinhos hoje aí que também são terríveis, né? Mas essa virtude da temperança tem que estar em tudo, até nas coisas de Deus. Eu sou casado, sou pai de família. Aí eu trabalho de segunda a sexta, chega sábado e domingo, como eu sou católico, fico o dia inteiro enfiado na igreja, não saio com a minha família, não saio com a minha esposa, não saio com meus filhos, fico o dia inteiro enfiado na igreja. É grupo de oração, é catequese, é encontro de casais, é tudo. E meus filhos ficam lá em casa abandonados. Aí quem está cuidando dos meus filhos? O traficante. Porque eu estou enfiado na igreja. Virtude da temperança. Eu não sou casado, então eu preciso também servir a Deus para minha família. Então essa virtude da temperança precisa estar presente em tudo. Essas virtudes, prudência de evitar o que é mal, a justiça de buscar a santidade, fortaleza de suportar a cruz e a temperança de colocar a justa medida, a medida certa nas coisas, são virtudes cardeais, que estão no coração daquele que é batizado. São inatas daquele que é batizado. Ele percebe que ele está fazendo errado. Ele pode até fazer errado, mas o Espírito Santo já colocou a virtude e ele sabe, isso aqui eu estou fazendo errado. Aquilo que a gente chama de voz da consciência. A voz da consciência nada mais são que são as virtudes cardeais, as virtudes teologais e os dons infusos que são infundidos em nós pelos sacramentos do batismo. Certo? Quem morre sem batismo, a gente já comentou, cabe a misericórdia de Deus. Se vocês quiserem estudar mais sobre quem morre sem batismo, vou deixar aqui 3 bibliografias para vocês. O Gaudium et Spes, no número 22, que é um documento. Gaudium et Spes é alegria e esperança, é um significado. Eu mando em PDF no grupo. Tem no site do Vaticano também, vaticano.var. Vaticano.var, pega na versão em português, você consegue baixar os documentos. Então esse Gaudium et Spes, no número 22, ele fala sobre isso. Gaudium et Spes, alegria e esperança. Mas eu mando lá no grupo. O Lumen Gentium, número 16, também fala sobre quem morre sem o batismo. O Lumen Gentium, número 16. E o Ad Gentes, no número 7. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1260. Eu li para vocês hoje 1261, quando eu falei das crianças. 1260 fala dos adultos que morrem sem o batismo. Tá bom? Mas, resumindo tudo o que está escrito no Gaudium et Spes, no Lumen Gentium, no Ad Gentes, no Catecismo, basicamente é isso. Dinheiro tô duro, não tem R$1. Se for dinheiro, não tem R$1. O resto consignado, 5%. São 15. E ele morreu sem ser batizado. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra o que eu falei para você, que existem meios extraordinários do batismo? Que é a contrição perfeita, martírio de sangue. São Dimas não morreu por causa de Jesus, né? Apesar dele estar morrendo na cruz, ele não estava sendo mártir porque
está morrendo por causa dos crimes dele, né? Então ele não entra na categoria do martírio de sangue, né? Derramamento de sangue. A gente chama até de batismo de sangue. Só que tem a contrição perfeita. São Dimas, ele exprime ali uma contrição perfeita. Ele professa a fé em Jesus, ele professa que Jesus realmente é rei. Ele diz para o outro ladrão, que a tradição chama de Gésmas, ele diz assim: não temos você que sofre no mesmo suplício? Este não mereceu mal algum, mas nós sofremos porque merecemos. Então, assim, quando ele diz nós sofremos porque merecemos, ali ele exprime a sua contrição, seu arrependimento. Ele está arrependido não porque deu errado, porque tem gente que se arrepende porque deu errado. Isso não é contrição perfeita. Eu estou morrendo aqui pregado na cruz, estou arrependido de ter roubado porque me pregaram na cruz. Mas se não fosse pregado na cruz, eu continuaria roubando. Entendeu? Não, isso é um arrependimento eficaz. Mas ele tem uma contrição perfeita de saber-se pecador e de, por causa daquele pecado, ter ofendido a Deus. Ele percebe que aquele Deus está do lado dele na cruz. Então ele faz um ato de fé, crendo em Jesus, um ato de esperança, lembra-te de mim no teu reino, um ato de caridade, repreendendo o outro que ofende Jesus por caridade a Jesus. Então ele exibe fé, esperança, caridade, que são dons infusos do Espírito Santo. Olha só como é que a gente vai ver tudo isso aqui em São Dimas, ó. A gente falou que virtudes teologais, fé, esperança e caridade, São Dimas professa na cruz. Virtudes teologais da prudência. Ele percebe que aquele caminho que até então ele estava indo era um caminho de inferno, e prudentemente ele percebe que estava na hora de mudar o caminho. Justiça. Ele percebe que aquilo que ele fez é mal e que ele precisa ser melhor. Vestido da justiça. Fortaleza. Ele não se desespera com o sofrimento da cruz, mas ele suporta com paciência a cruz dele, sabendo que ele mereceu aquela cruz, e ao mesmo tempo temperança. Ele não se exacerbera na sua dor, gritando, desesperado, angustiado, gritando, louco por causa da dor da cruz, mas ele suporta com paciência e ele consegue colocar um freio psicológico na dor da cruz ao ponto de se dirigir a Jesus. Entendimento, sabedoria. A virtude de sabedoria é refutar o que é mal e abraçar o que é bom. São Dimas faz isso, entende? Né? Ciência, ele percebe, ele tem sabedoria de que aquele é Deus, ele sabe que é Deus. Entendimento, ele entende por que ele morreu, ele entende a consequência do seu pecado, ele entende que ainda há uma chance. Conselho, ele medita aquilo que ele viveu até aquele momento, ele percebe todo aquele cenário das pessoas que estão ofendendo a Jesus, ele percebe aquele outro ladrão ofendendo a Jesus, e ele faz uma leitura daquilo e vê que aquilo tudo está errado, e ele se direciona para Jesus de uma maneira diferente. Ou seja, a virtude do conselho é captar o que está de fora e escolher o que é bom. Por isso que eu vou te dar um conselho. Vou te dar uma coisa de fora, para você captar ou não. Conselho. Vou te oferecer algo de fora. Fortaleza. Ele suporta a cruz. Temor de Deus. Ele não quer ofender mais a Jesus, igual até então ele tem ofendido. E piedade, amor a Deus. Ele demonstra amor a Jesus ali quando ele diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Você vê que São Dimas mostra aqui todas as virtudes teologais, cardeais e os dons infusos do Espírito Santo. Ou seja, ele estava batizado no desejo, numa contrição perfeita. Então ele alcançou a contrição perfeita. Só que também, além da contrição perfeita de São Dimas, a gente vai ver muitas pessoas que morreram antes mesmo de Jesus nascer e que provavelmente estão no céu, apesar de que a gente não chama de santos, como por exemplo o rei Davi, Jeremias, Isaías, Melquisedeque, Abraão. Será que Abraão não foi para o céu? Com certeza Abraão está no céu, né? E Abraão não foi batizado. Então que Deus tem os seus meios ordinários e os seus meios extraordinários. E os meios ordinários de Deus foram instituídos em Jesus. Sabe uma pessoa que morreu, duas pessoas que morreram, que a gente diz que a gente sabe que são santos, que não foram batizados? São Joaquim e Santana. Os avós de Jesus não foram batizados. São João Batista não foi batizado, mas morreu por martírio, então por martírio de sangue. São José não foi mártir, São José não foi batizado. Deus tem seus meios extraordinários. Então essa pessoa fala assim: o bebê morreu, não foi para o céu, porque o bebê não foi batizado. Então São José também não foi para o céu. Entendeu? Deus tem os seus meios extraordinários.
Mas, como eu volto lá no início da catequese, a gente não pode contar com o extraordinário, a gente tem que contar com o ordinário, né? Eu vou fazer contas até o meu salário, né? O consignado já é o extraordinário, né? Não dá para contar com essas coisas, né? Já falei que morre sem o batismo, né? A gente já comentou sobre isso. Porque batizar criança a gente já falou. Agora, para encerrar essa catequese, já falei sobre o batismo de condição também. Sobre fetos abortados já falei. Coisas práticas agora para a gente terminar nossa catequese. Que nome colocar na criança quando a gente batiza? O cano 855 do Código de Direito Canônico diz que a gente deve colocar nomes de santos, nomes católicos, nomes religiosos, né? Então a gente não vai colocar, eu quero colocar o nome do meu filho de, sei lá, de Washington. Por quê? Eu acho legal. É pecado? Não é pecado, mas você perdeu a oportunidade de dar ao seu filho um padroeiro. Entendeu? Um santo que vai ajudá-lo a caminhar rumo ao céu. Um padroeiro. Por exemplo, meus filhos, Maria, Luiz, Antônio e Pedro. Eles têm, o Luiz tem no quarto dele a imagem de São Luís de Montfort, o Antônio tem a imagem de São Pedro, a Maria tem os quadros, a imagem de Nossa Senhora, e o Antônio a imagem de Santo Antônio de Pádua. São os padroeiros deles. Desde pequenininho, quando vai fazer o aniversário, é aniversário do Antônio vestido de Santo Antônio, com a imagem de Santo Antônio, com bolo com Santo Antônio no bolo, Santo Antônio desenhado na parede, um boneco de Santo Antônio. O Pedro vai fazer aniversário, uma imagem de São Pedro no bolo, vai na igreja de São Pedro, para lembrar que é o padroeiro dele. Ele já cresce com aquele padroeiro. Então ele sabe que ele tem um santo que cuida dele. Entendeu? Por isso o Código de Direito Canônico diz no cano 855 que George Washington não é um bom padroeiro para o seu filho. Nada contra George Washington, né? Mas primeiro que a gente não é americano, cara. Se for, eu vou colocar então de, sei lá, Washington Luiz, Getúlio Vargas, sei lá, pelo menos um brasileiro, né? Mas enfim, escolha um nome religioso, um nome que tem um significado católico. Onde deve ser batizado? Preferencialmente na matriz da paróquia, na matriz. Mas tem que ser na matriz? Pode ser até na rua, no asfalto, o cara morrendo, né? Ou na UTI. Mas a gente vai agendar um batismo que seja na matriz da paróquia. E normalmente é assim que é feito, né? Os batismos sempre ocorrem na matriz. Quem pode ser batizado é quem não é batizado. Então, o único critério para a pessoa ser batizada é ela não ter sido batizada ainda. E o padrinho? Isso aqui é difícil, hein, cara? Padrinho. Tem que ser uma pessoa católica, apostólica, romana, crismado e vivendo de acordo com as diretrizes da igreja. Quem diz isso não sou eu, é o Código de Direito Canônico, no número 874. Então, minha irmã é kardecista, espírita kardecista. Eu tenho um filho, eu gosto muito dela, ela vai ser a madrinha do meu filho. Não vai. Não vai. Então, cara, a Igreja Ortodoxa, ela tem uma fé muito similar à nossa, com exceção de alguns dogmas, como a infalibilidade papal, por exemplo. Eles não creem na infalibilidade papal. Mas os sacramentos ortodoxos são válidos, a liturgia dos ortodoxos é válida. Se você for na Rússia, você está lá na Rússia, não tem igreja católica, apostólica romana, você pode ir na missa ortodoxa, você pode comungar na missa ortodoxa. Você comungar na missa ortodoxa, você vai receber o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, tudo mais. Contudo, a gente quer que o nosso filho, que a nossa criança, seja conduzida nos caminhos do Senhor na igreja da qual nós estamos enxertados, que é a igreja que Jesus fundou. A igreja ortodoxa, ela nasceu dos apóstolos, mas num dado momento ela cismou, houve um cisma entre o Ocidente e o Oriente. E a partir desse cisma, eles não mais seguiram as diretrizes do Papa. Então, hoje, o Papa estabelece uma norma para a igreja, a gente obedece a essa norma, porque a gente sabe que o Papa é aquele que conduz a nau de Cristo, a nave de Cristo, o barco de Cristo, a canoa de Pedro. Então, se meu padrinho for ortodoxo, ele não vai ensinar meu filho a obedecer o Papa. Entendeu? Então, que pese os ortodoxos terem vindo da mesma raiz dos apóstolos, como houve um cisma, eu não vou deixar como padrinho do meu filho um ortodoxo se eu tenho a possibilidade de que o padrinho do meu filho seja um católico. Entendeu?
Mas, você está lá na guerra da Ucrânia, tem missa só numa igreja ortodoxa, você vai na igreja ortodoxa, porque não tem igreja romana. Se tem missa numa igreja romana e numa igreja ortodoxa, você vai na romana. Entendeu? Então os padrinhos têm que ser batizados, crismados e vivendo de acordo com as leis da igreja. Entendeu? Segunda união não dá, pessoa que professa outra fé não dá e assim por diante. Perigo de morte da criança, eu falei para vocês, está no cânon 868 do Código de Direito Canônico, aquela questão de batizar a criança em perigo de morte, certo? O pai, eu não vou perguntar para o pai, tem que perguntar para o pai e para a mãe se eles querem que eu batize a criança. Eu sou enfermeiro, estou no hospital, a criança está morrendo na UTI, e eu vou lá perguntar aos pais se eu posso batizá-la no nome do Pai do Filho e do Espírito. Não, só batiza. Mas os pais não querem, batiza. Batiza do mesmo jeito, entendeu? É uma questão de salvação, Batiza do mesmo jeito, e mesmo contra a vontade dos pais. Chique. Madrinha de consagração existe? Existe? Então, existe na prática, mas na teoria não, né? Teve madrinha de consagração. Então assim, existe, tanto que eu sou. Então, olha o que acontece. O Código de Direito Canônico, ele não traz a figura da madrinha de consagração. Não fica triste não, porque eu também sou padrinho de consagração de algumas crianças. Mas o que acontece? O Código de Direito Canônico diz no número 865 que para ser padrinho tem que estar de acordo com as leis da igreja. Aqui no Brasil, o brasileiro gosta de dar o seu jeitinho brasileiro, né? Aí, o padre, para não falar assim, fulano de tal não pode ser padrinho. O padre fala, deixa ele ser o padrinho de consagração, Nossa Senhora. E aí faz o rito do batismo todinho, acabou o rito do batismo, já que já vai batizado o rito completo. Vai lá diante da imagem de Nossa Senhora e consagra a criança a Nossa Senhora, fazendo o rito, o padrinho de consagração ou a madrinha de consagração. Então é uma consideração, é algo totalmente, uma adaptação que existe no Brasil e em nenhum outro lugar. Então, se você for em outro país, você nunca vai ver esse negócio de padrinho de consagração, madrinha de consagração. É válido no sentido de que você escolheu aquela pessoa para fazer com que o seu filho ou a sua filha seja devoto de Nossa Senhora, mas não existe no Código de Direito Canônico. Não existe. Na igreja, existe no Brasil isso. Entendeu? Sabe as palavras falam, você vai fazer a consagração verdadeira da consagração. Sendo que você já foi consagrada. O batismo é a consagração a Deus por excelência. E todas as outras consagrações que a gente faz, a gente renova os votos batismais por meio daquele santo, daquela santa. Por exemplo, eu posso ser consagrado a Nossa Senhora, a São José ao mesmo tempo? Eu sou consagrado a Nossa Senhora e a São José ao mesmo tempo. Tem uma medalha de Nossa Senhora, de consagração pelo método de Montfort, e uma medalha de São José, de consagração a São José. Mas como assim você é consagrado a Nossa Senhora e a São José ao mesmo tempo? Sim, porque a primeira consagração é a Deus, que a gente é consagrado a Deus pelo batismo. E depois que eu sou consagrado a Deus pelo batismo, eu peço a intercessão de Nossa Senhora, me entregando a ela, para que ela me ajude a viver meus votos batismais, para que ela me ajude a viver o meu batismo. Eu me entrego a São José, para que São José me ajude a viver o meu batismo. Entendeu? Eu me entrego a São Miguel Arcanjo, para que São Miguel Arcanjo me ajude a viver o meu batismo, que é a renúncia do mal e a adesão ao bem. Então, se eu tiver São Miguel, Nossa Senhora e São José, é melhor do que eu esteja sozinho, né? Então, eu tenho 3 pessoas poderosíssimas para me ajudar. Por isso, a gente se consagra aos santos nesse sentido. Mas lembrando que a consagração, por excelência, é o batismo. Essa é a consagração. O que é a palavra consagrar? Tornar sagrado. E o que nos torna sagrados? O batismo. Né? Pelo batismo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, sagrados. Por isso que eu falo para as pessoas assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é mais sagrado do que uma igreja. Como assim nosso corpo é mais sagrado que uma igreja?
Jesus não morreu na cruz por causa desse prédio. Entendeu? Esse prédio vai ser daqui a pouco, daqui a uns dias vai ser demolido, daqui a uns anos vai ser demolido, sei lá o que vai acontecer nesse prédio. Jesus não que ele não se importe com esse prédio. Esse prédio é uma ferramenta de Jesus para que as pessoas se encontrem com ele. Mas o que Jesus morreu na cruz por você. Você valeu o sangue de Jesus na cruz. Não essa igreja, não esse prédio. Né? Então, a que pese o prédio ser sagrado no sentido que ele nos conduz a Jesus, muito mais sagrado é a alma que precisa ser salva e que aquela catedral, igual aquela catedral de Nossa Senhora Notre Dame lá em Paris, a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo em 2019, né? Das igrejas mais bonitas que já existiu, a Catedral de Notre Dame. Ela foi construída para quê? Para salvar almas. Construída para salvar almas. Então aquela catedral inteira linda era uma ferramenta, um instrumento para salvar almas. Então você é mais importante, você é mais precioso, você é mais sagrado do que a catedral. Não que a catedral não seja santa, sagrada. Você é mais sagrado que a catedral, porque ela existe para te salvar. Ela foi pensada, construída, projetada para te salvar. Aquela basílica de Aparecida daquele tamanho enorme, mais de 50 anos de obra. É uma ferramenta de Deus. Aquela basílica gigante é uma ferramenta de Deus para te salvar. O que importa são as pessoas. Amém? Que Deus nos dê a graça de vivermos bem o sacramento do nosso batismo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.